Então, aí nesses 30 anos você trabalhou... Quantos anos foi só no presencial? Quantos anos? Vamos lá, eu acho que eu comecei... Minha história com online começou assim, né? Eu tinha um curso presencial em Fortaleza e um belo dia um colega meu chegou para mim e disse, eu vou colocar uma câmera dentro da tua sala de aula e vou gravar a sua aula. Vou gravar minha aula e vender. Entendi. Aí eu era versa tecnologia, ainda sou um pouco. Isso não vai dar certo. Aí ele, você vai perder o que com isso? Perder eu não vou perder nada, né? O cara foi lá, colocou a câmera, gravou minha aula, né? Inclusive as primeiras aulas gravadas, eu até era meio chato com a câmera, porque eu não queria. Então, mas é até aí que eu queria pegar um negócio, porque a gente falou do aluno, né? Porque o aluno mudou o jeito meio dele assistir aula. Então, na plataforma ele acelera e tal. E o professor? Porque uma coisa é você dar aula presencial. Isso eu converso com todo mundo que vem aqui. Porque é o seguinte, você dar aula presencial é uma coisa. Você está sentindo o aluno ali, aqui não ficou legal. É meio que o cara está fazendo um show. Com certeza. Ele vê aonde que a coisa está encaixando ou não. No online, você não tem muito isso. A gente perde completamente esse feeling, claro. Então, ainda mais você que é dessa origem, né? A origem raiz aí, né, de dar aula no presencial, você acha que é mais difícil para o professor se adaptar da aula no online ou para o aluno assistir a aula no online? Que você acha? Como que é essa adaptação aí do professor? Eu ainda acho que para o professor é muito complicado, né? Exatamente pegar essa história de conversar com o aluno. Por isso que muito pouco provável alguém, de repente, chegar e começar a dar aula, eu vou começar do zero no online. Porque o cara não vai saber, por exemplo, com a vivência de sala de aula que a gente tem, né, naquele assunto, o que é mais interessante, o que é bacana para o aluno, o que é que não é. Mas será que se ele começar no online, ele não vem com... Porque você vem com um vício do presencial, né? Será que se o cara já começa no online, ele já não começa de um jeito diferente? Talvez até dê certo. Mas por outro lado, quando eu comecei no online, eu tinha 20 anos de sala de aula, mais de 20 anos na verdade. Então, bem ou mal, já estava um modelo relativamente consagrado na minha aula. Com certeza. Né? Porque trabalhando com alunos de alto nível, sempre foi. Né? Então, eu sabia, por exemplo, lá, né? Espero eu ainda, né? Como chegar e lidar com determinados assuntos. Né? Você em sala de aula, depois de tanto tempo, é até engraçado que você está dando aula de um determinado assunto. O aluno levanta a mão. Mitocôndria. O aluno levanta a mão. A gente sabe que o cara vai perguntar. O cara isso, levanta a mão. Não, aí você vai perguntar isso, né? O moleque. Como é que você sabe que eu vou perguntar? Pô, vivência. Claro. Então a gente pode chegar a levar essa vivência para o online. Então, minha primeira experiência com online foi gravaram minha aula, né? Começaram a divulgar, né? Um colega meu. Mas aí que tá. Isso não é dar uma aula online, né? Não é. Ah, tá. Não é. Então começaram a divulgar. Aí beleza, poxa, eu até com um pouco, como eu falei, de a contragosto e tal, ali, meio que me sabotando no começo, mas não, vamos agora dar certo? Vamos dar certo. E aí eu comecei, de repente, a ver que estava funcionando, porque eu achava que não ia ter retorno, né? Eu sou um cara meio, assim, pessimista e tal, síndrome, né? O que eu vou fazer impostor. Não vai dar certo, quase, por aí, síndrome do impostor. Né? Mas, vamos dar certo. E eu comecei a ver que, poxa, tá dando, o pessoal tá gostando, né? Os alunos que estão assistindo minha aula estão achando bacana desse jeito. E é porque eu não estou dando aula voltado para eles, hein? Aí, resultado. Vou agora gravar para o aluno online. Aí eu saí desse primeiro modelo, que era a câmera, inclusive, com os alunos, apareciam aulas muito antigas minhas online. O primeiro modelo era simplesmente, você vai dar uma aula de biologia, liga a câmera, e pronto, dá a aula normal, como se nem tivesse aparecia as perguntas dos alunos, Entendi. Aparecia o professor gaguejando lá, o Landim tropeçando, quase caindo na hora da aula. Daí depois a gente vai lá, não, beleza, tá dando certo, eu gostei, vou agora gravar especificamente para isso. E aí é um outro modelo, bem diferente, porque você com a câmera é muito solitário. Exato. Né? Mas aí é você, de repente, chegar e ter que extrapolar que você está em sala de aula. Então, você tem que conversar com o aluno, né? Mesmo sabendo que ele não está lá. Ei, você está aí, etc. Assim, apesar de eu admitir, né? Eu sou um pouco mais retraído, um pouco mais tímido. Então, eu era mais de conteúdo, de chegar e dar matéria, um pouco menos brincalhão, talvez, né? E não tanto de conversar. Até brincava no primeiro dia de aula, tô dando bom dia, até o final do ano é só peia direto, é só aula direto para vocês. Né? Biologia é muito grande. Mas assim, graças a Deus o pessoal acabou, sei lá,
tendo uma afinidade mútua, tá dando certo. Então, porque aí tem uma outra característica ainda. Porque, por exemplo, da aula online você tem a aula que você grava e vai para a plataforma de vocês lá. Isso é uma coisa. E tem a aula ao vivo, né? Online, mas ao vivo. Que é uma outra dinâmica também, né? Que é, por exemplo, o que pegou eu sei porque eu acompanhei meus filhos, né? Durante a pandemia ali, que é o que pegou, né? E o que pegou para mim foi o seguinte: o professor ele queria reproduzir a mesma aula que ele dava presencialmente online. Aí acabou. Aí não dá. Não tem como, não tem como. Porque é uma outra dinâmica, né? Não tem como, né? Mesmo porque, assim, sala de aula, muitas vezes o professor ele tem a oportunidade de olhar no olho do aluno, brincar, né? O professor mexe com um, mexe com outro, sempre tem aquele aluno mais brincalhão para poder dar aquela quebrada no clima na sala de aula, o pessoal ri um pouquinho, etc. No online não vai ter, mesmo que você esteja ao vivo no online, né? Perde essa dinâmica. Então, realmente, alguns professores, né, não se adaptaram a esse modelo. Isso é inevitável. Então, porque você estava falando que o aluno teve que aprender na marra, né? Mas o professor também, né? Aí foi um grande impacto, né? Para o professor talvez tenha sido mais difícil, né? Eu acho que foi. Porque muitos professores não têm vivência de internet, de computador para esse tipo de coisa, de uma live e tal. Então, realmente, quem já tinha canal no YouTube, quem já tinha plataforma... Aí se destacou, né? Aí que se destacou mesmo. Aí que se destacou. Exato. Né? E algumas pessoas que foram forçadas a entrar não gostaram, graças a Deus que acabou isso. Como tiveram pessoas que entraram e se deram bem e resolveram investir também nessa área do online. Né? É bem democrático essa área do online, tem espaço para todo mundo. Não, e aí nesse lance de você ter o pessoal que produzia, porque também tem uma outra diferença, eu até falo por causa do meu curso mesmo, né? Porque uma coisa é quando você tem um canal no YouTube e você está produzindo vídeo, né? Aquele vídeo ali, por mais que tenha um caráter educativo, ele é entretenimento. É lúdico, né? Ele é entretenimento, porque se for um negócio chato, não vai entregar, seu canal não vai ter view e acabou, né? E a aula tem parte chata da aula, é inevitável. Não tem, exatamente. Não tem como. Então a aula é aula. Por isso que eu falo, pessoal, nesses cursos aí, é aula. Então alguns chegam e falam assim, caramba, nossa, mas aqui isso é tão diferente do vídeo. É porque vídeo é entreter. Nós estamos aqui para entreter vocês. Quando você entrar na plataforma ali do Ferreto, por exemplo, você vai ter aula de biologia, é aula de biologia, cara. Isso aqui é o núcleo de uma célula. Tem mitocôndria, tem DNA, tem não sei o que, aparelho celular. Não é entreter. Lógico que você vai acabar se entretendo, mas é para você aprender. Isso, às vezes, é difícil de colocar na cabeça do aluno, né? Inclusive, por exemplo, o tempo de aula, porque você, de repente, você vai gravar um vídeo de 20 minutos para o YouTube. O cara, poxa, que vídeo longo. O cara não tem saco, às vezes, né? Claro. Para um vídeo ainda desse mais tempo. nesse mundo que a gente tá, que o cara tá ali nos segundos, no né? No TikTok, a cada segundo, por exemplo, lá. E a gente sabe, por exemplo, que tem algumas ideias na aula que para você chegar e desenvolver um raciocínio para poder explicar para o aluno determinada situação mais complexa, o raciocínio demora 15, 20 minutos para você desenvolver um raciocínio e chegar num ponto. Né? Então, o aluno na plataforma, no seu curso, vai ter que ter um pouco mais de paciência para poder chegar e ter essas aulas realmente mais longas, é inevitável. Exatamente. O lance, eu dou aula ao vivo, a boa parte das minhas aulas são ao vivo, né? E é um treino, né? Na verdade, né? Que você vai aprendendo, né? Aí você dá uma aula e fala, isso aqui não ficou. Aí na outra aula você já muda uma coisa e tal. E talvez eu prezo muito, tanto aqui no podcast e tal, e em aula, é muito pela interação com quem está assistindo. Para mim tem que ter isso. Com certeza, é inevitável criar empatia, né? O cara poder, de repente, estar aqui junto com você, apesar de não estar presencialmente. Você estava falando sobre a primeira aula, vai melhorando a segunda, a terceira. Quem trabalha, por exemplo, em colégio, em cursinho, às vezes tem que dar a mesma aula 10 vezes. E é impressionante. Como a primeira aula que você vai dar, aquela aula de mitocôndria, como você falou. Primeira aula foi mais ou menos. Segunda melhorou. A terceira, quarta, quinta, sexta, cara, sai no automático, perfeito. Você já sabe, né, onde é que está cada coisa.
é questão realmente de costume. E o pior é que a cada ano, repete. Ano que vem, quando eu for dar aula de mitocôndria, nas 10 aulas, a primeira eu tô aquecendo, a segunda... A turma que assiste a aula do meio é a melhor aula. Né? Que o professor tá lá com o gás todo já tá quente, né? Já tá no ponto para poder dar aquele assunto lá. Já tá quente, é isso mesmo.